E aí, pessoal, estou aqui mais um dia e hoje vamos conversar com o Dr. Breno Guzmão. Ele é médico oncohematologista da BP, da Beneficência Portuguesa de São Paulo. E hoje vamos falar aqui um pouco sobre os efeitos colaterais do tratamento oncohematológico. Roda a vinheta, produção. Doutor Breno, muito obrigada por mais uma participação aqui na TV Abrale. E para começar o nosso papo, me diz aqui quais são os principais tratamentos para cânceres no sangue. Oi, tudo bem, Yasmin? Tudo bem, TV Abrale? É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Fico grato pelo convite, tá? Então, é super importante a gente conversar um pouco sobre os tipos de tratamentos que nós temos hoje, né, que são vários e, graças a Deus, aumentando ainda mais esse arsenal, né? Então, nós temos desde a radioterapia, passando quimioterapia, e dentro da quimioterapia, o que a gente chamava da quimioterapia clássica, temos também novidades. A quimioterapia clássica que atuava destruindo a célula tumoral, mas também destruía células saudáveis do corpo, por isso acontece tantos efeitos colaterais, né? Que vai destruir a célula no seu ciclo celular, no seu ciclo de reprodução, de amadurecimento e reprodução celular. Mas tem os outros tipos de tratamentos que são remédios que já não são quimioterapias, que são tratamentos-alvo, que são os tratamentos que vai inibir uma proteína, inibir uma enzima, que é para desligar aquele efeito que está ocorrendo numa célula para que ela se prolifere. Temos a imunoterapia, são anticorpos que a gente coloca no paciente para reconhecer e atacar a célula tumoral. E tem as fases mais inovadoras da imunoterapia, que podem ser os anticorpos biespecíficos e o CAR-T-cell. Os anticorpos biespecíficos, que são anticorpos que eles se ligam em duas partes. Por uma parte, ele se liga à célula tumoral e por outra parte, ele se liga ao linfócito do paciente. O que vai acontecer? Além dele destruir a célula tumoral, ele consegue chamar e atrair todo o sistema imune do paciente para atacar a doença. E a terapia celular, o CAR-T-cell, é quando a gente tira o linfócito do paciente, manipula geneticamente para que ele reconheça a doença como estranha, e uma vez que a gente treina esse linfócito, a gente expande ou faz multiplicar esse soldado em um exército, e aí devolvemos por uma transfusão ao paciente para que esse exército treinado lute contra a doença. Doutor, e quais os efeitos colaterais mais comuns durante o tratamento? Dependendo do tipo, né, de tratamento que o paciente recebe, tem efeitos colaterais mais característicos, né? Começando pela radioterapia, é principalmente uma lesão de queimadura, de abrasão da região onde vai ser irradiada. Se o paciente está recebendo o pescoço, o que vai acontecer é que pode ter lesões de inflamação e mucosite. Mas existem outros tumores, por exemplo, tumores de próstata, que vai irradiar na região da bacia, que pode ter efeitos colaterais, tanto no intestino, por inflamação da parte final do intestino, tá? Região próxima à próstata, mas também localizações como na bacia ou pacientes que tenham tumores ósseos que precisam irradiar os ossos, e podemos ter citopenia. Passando para as quimioterapias clássicas, como é uma terapia que não é tão seletiva, principalmente o que ocorre? Toxicidade hematológica. Então, o paciente pode apresentar anemia, plaquetopenia, neutropenia, e aí são os riscos de cansaço, palidez, no caso das plaquetopenias com hemorragias, e a gente tem que fazer hemogramas seriados para acompanhamento do paciente e suporte transfusional, se necessário, e também as temidas neutropenias, que são a queda dos glóbulos brancos, que o paciente fica mais susceptível de infecções. Fazendo o tratamento quimioterápico, tem febre,
Tem que avaliar se a imunidade não está baixa, que pode ser desde uma febre banal a um processo infeccioso grave com risco de morte. Quando falamos de quimioterapias mais modernas, podemos falar de drogas-alvo, que são drogas que vão atuar numa enzima, numa proteína, e que provocam um pouco desses efeitos colaterais também. Mas também existem efeitos colaterais mais específicos por exemplo, de imunoterapias, como utilizam bastante o sistema imune do paciente na atuação contra a doença. O que pode ocorrer é que vai causar uma exaustão do sistema imune do paciente e não consegue defender o paciente de infecções de forma adequada. O que a gente faz na maioria dos casos nos pacientes? Prevenção, profilaxia, vacinação, antibiótico. Isso é super importante a gente ter em consideração, porque a gente vai tentar individualizar, em muitas ocasiões, o tratamento. Um paciente que já tem antecedentes de muitas infecções, ter o cuidado de que, se houver outra opção, a gente vai por outro caminho de tratamento para não ir somando efeitos colaterais. Quando aparece um novo tratamento, o que é que a gente tem que ir aprendendo? Não é só os dados de eficácia, são os efeitos colaterais e como manejar esses efeitos colaterais para que os pacientes possam receber o tratamento, recebendo a maior eficácia do tratamento, sem ter efeitos colaterais graves, e se tiver, que a gente possa manejar de uma forma rápida e o paciente não perder a oportunidade de usar de forma adequada esses novos remédios. E aí, está gostando do conteúdo que a gente está trazendo por aqui? Já aproveita e deixa aí o joinha. E é possível, doutor, minimizar esses efeitos? Sim, é possível. Clássico. Pacientes com mieloma múltiplo que vão receber bortezomib. Antigamente, recebiam bortezomib de forma endovenosa e recebiam 2 vezes por semana. Depois foi demonstrado que, se utilizamos de forma subcutânea e de forma semanal, a gente não vai perder eficácia e vai diminuir a taxa de neuropatia, que é um efeito colateral muito difícil de tratar e que realmente diminui a qualidade de vida dos pacientes. Outro efeito colateral importante no mieloma múltiplo, talidomida ou lenalidomida, tá? São 2 efeitos colaterais super importantes. O mais importante de todos, sabemos que essas drogas são teratogênicas, ou seja, que vão produzir problemas nos bebês que as mães tomaram esse remédio durante a gestação. Então, é proibido. O outro efeito colateral super importante é que esses remédios podem causar trombose. Então, a gente tem uma atenção especial de dar profilático com AS ou com anticoagulante para evitar trombose. Outro efeito clássico, pacientes que vão receber uma quimioterapia no transplante chamado melfalano. Os pacientes, quem nos escutar, nos ver nessa entrevista, eles vão lembrar que eles tomam muito sorvete, muito picolé, muita coisa gelada durante a infusão do quimioterápico, do melfalano, para minimizar a mucosite. E é um efeito colateral que realmente deixa o paciente bem desconfortável. E além disso, nos dias posteriores, o paciente faz laser terapia, onde os dentistas, o pessoal da medicina bucal passa todos os dias para fazer laser preventivo e laser tratamento quando o paciente começa a apresentar as aftas, a mucosite já instalada de verdade. Então, são vários efeitos colaterais que a gente pode prevenir. Vacinação, super importante. Vacinar os pacientes hematológicos, vão começar os tratamentos. Tem os períodos corretos de que, se o paciente já recebeu vacina agora, então não vai precisar uma vacina dentro de X tempo. Mas, principalmente nas imunoterapias, que deixam os pacientes mais susceptíveis à infecção, tem que ser revacinados, atualizadas as vacinas dos pacientes. Da mesma forma, pós-transplante, tem que revacinar os pacientes pós-transplante para evitar efeitos colaterais, como são as infecções. Então, para cada tratamento, existe umas regras ou umas indicações do que devemos estar atento de possíveis efeitos colaterais e que medidas devemos de tomar para evitar e, quando se estabelece, como tratar
pensando sempre no equilíbrio risco e benefício para que o paciente tenha o maior benefício do uso desse tratamento. É possível tratar também a mucosite no caso de uma infecção da mucosa, infecção não, na verdade, inflamação da mucosa na região do pescoço, por exemplo, com Bem, laser, perdão. bem importante sua pergunta. A mucosite pode ser por inflamação da mucosa, seja ela por agressão diretamente da quimio ou da rádio, mas também pode ser por infecções oportunistas. Então, as chamadas esofagites herpéticas ou por cândida. Essas são com tratamentos específicos, que são os antivirais, antiherpes, e no caso da fúngica, da cândida, também com antifúngico. Agora, quando é por agressão própria da químio ou da radioterapia, o laser, ele quando está na boca, ele vai diretamente na lesão e faz a radiação por laser local e você sente o conforto pós-tratamento. Mas no pescoço, mais embaixo, na região, se tenta fazer alguma coisa, mas não consegue um contato tão direto, então fica mais difícil de você obter a eficácia da laser terapia em regiões que eles não conseguem ter um contato mais direto. Então, doutor Breno, eu gostaria de saber aqui em relação a como proceder diante de pacientes que vêm tratando a doença a longo prazo. E também gostaria das suas considerações finais aqui para a gente. Perfeito. Olha só, o acompanhamento dos pacientes a longo prazo, sejam eles com tratamentos contínuos, logicamente, o paciente deve seguir vindo com frequência à consulta para saber, primeiro, como é que está a eficácia do tratamento, como é que está a resposta, e segundo, para ver efeitos colaterais das medicações. Os pacientes que têm um tratamento que tem uma data de finalização, aí não acaba a relação com o seu médico hematologista. Você precisa fazer um acompanhamento da resposta da doença, mas efeitos colaterais a longo prazo. Isso é super importante. Um exemplo claro são os pacientes com linfomas de Hodgkin, que têm na adolescência ou quando adulto jovem, o linfoma de Hodgkin é tratado, mas precisa fazer um acompanhamento a longo prazo. Devido à quimioterapia, devido à radioterapia que ocasionalmente recebeu, transplante, a fertilização, a efeitos colaterais cardiovasculares e hormonais que possam levar a longo prazo e que precisa de um acompanhamento para dar todo esse grau de conforto e poder ajustar, dando a saúde do paciente, o acompanhamento saudável do paciente a longo prazo. E deixo como considerações finais que o paciente que seja diagnosticado, tanto você como seu familiar, seu cuidador, converse bastante com seus médicos. É super importante esse diálogo. Não hesite em perguntar. Tirar dúvidas é sempre importante e vai dar não só conforto, mas vai dar também evitando efeitos colaterais e que possa prejudicar a vocês. Doutor Breno, muito obrigada mais uma vez pela participação aqui na TV Abrale. Foi ótimo e também gostei muito de te conhecer. Obrigado a vocês mais uma vez e fico sempre à disposição. E aí, pessoal, gostou deste conteúdo? Já aproveita, se inscreve no canal da Abrale e deixa aí o joinha. Beijo e até a próxima.